Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a presidência do Paraná. Bom, os presidentes de província, eles eram chefes do executivo provincial que eram nomeados pelo governo central que ficava sediado no Rio de Janeiro. A consolidação do Estado Imperial, ela foi possível graças às reformas liberais que ocorreram nesse período. Então, essas reformas, elas ansiavam por autonomia provincial, porque muitas das províncias, elas tinham dificuldade, de acesso ao Rio de Janeiro, então elas enfrentavam vários obstáculos para terem as suas demandas atendidas. E acabou que esse desejo por autonomia provincial, ele colocou em risco a integridade territorial do império. Dessa forma, o governo central ele acabou articulando a autonomia provincial juntamente com a presença de um agente do governo central, a fim de manter a ordem interna e a unidade do império. E essas figuras eram conhecidas como presidentes de província. Olá, vou falar um pouquinho mais sobre a nossa pesquisa. Pode-se constatar que nesses documentos cabia então às presidências a distribuição dos chamados avisos ministeriais e também das encadernações das decisões. O que acontece? O Rio de Janeiro, onde estava sediado o governo central, enviava esses documentos, os avisos e as encadernações das decisões aos presidentes. E os presidentes, então, distribuíam as encadernações às cidades e às vilas do Paraná. Muito do trabalho que hoje é feito pelos tribunais superiores, na época era feito pelo governo central com o auxílio dos presidentes de província. Então, quando um juiz, um vereador e outros funcionários provinciais tinham algum tipo de dúvida com relação a determinada lei, eles encaminhavam para o presidente. Se fosse uma dúvida mais fácil, de fácil resposta, o presidente mesmo respondia e não fazia o envio dessa dúvida ao Poder Executivo Central. Mas, se fosse uma dúvida que não estivesse estipulada em lei ou algo nesse sentido, então o presidente de província encaminhava essa dúvida ao Poder Executivo Central para que ele pudesse responder essas dúvidas. E se pode constatar aqui em alguns exemplos. Tendo em vista o decreto número 1285, de 30 de novembro de 1853, ignora-se o devo desde já pôr em execução, e se nos artigos 1º e 2º do dito decreto se compreende juiz de paz. Recorra a Vossa Excelência por necessitar de pronta solução, vista achar-se ausente o excelentíssimo doutor juiz de direito desta comarca, a quem deveria consultar a respeito. Então, esse, e mais outros documentos comprovam que os presidentes de província atuavam segundo práticas constitucionais não escritas. Então, eles estavam longe de ser chefes do poder executivo provincial retratados nos textos constitucionais. Em meio aos documentos estudados, encontramos um caso emblemático de um juiz que foi suspenso injustamente. Então, ele protestou contra a inexatidão do que o presidente de província estava fazendo. Então, traga um trecho. Antes de protestar contra a inexatidão dos fatos e cores, a quem quer que seja os pintou a Vossa Excelência, cumpre-me declarar que na Lei 3 de outubro de 1834 não vejo conferido aos presidentes de província o direito de imporem a pena de suspensão a juiz de direito, e tanto assim com a Lei de junho de 1831 cessou essa atribuição dos presidentes. Os presidentes eles atuavam em brechas, Eles não iam sempre com a Constituição e com o direito. Então, a interpretação dos presidentes de província como órgãos respeitadores do direito, do judiciário, submissos, à maioria qualificada das assembleias, não corresponde à realidade histórica. Então, eles tinham grande autoridade no contexto regional. Foram figuras-chave na consolidação do Estado Imperial e contribuíram para que o governo do Rio de Janeiro controlasse a interpretação do direito nas províncias. Então, juntamente, esses funcionários provinciais, vereadores e juízes, essa prática não estava descrita nos textos constitucionais, mas ela era reconhecida pelas autoridades e pelos próprios cidadãos. Então, o que podemos dizer, que os presidentes de província, eles eram figuras muito mais importantes, temidas, respeitadas nas províncias, do que os textos constitucionais normativos permitem compreender. Preciso retratar o Estado Imperial como um sistema com fortes elementos federativos, mas sobre o prisma das presidências, parece ter predominado um modelo unitário, centrado na autoridade do Poder Executivo Central. Então, era isso. Muito obrigada.